mudanças, na ressignificação daquela família. A gente tem uma família, uma mãe, ela até já faleceu, esse caso ele é bem antigo, mas eu queria trazer ele aqui para cá para a gente pensar nos desafios e os novos caminhos que a gente pode fazer a partir dos encontros. Quando ele chegou, era uma família tida como negligente. E quando a gente começou a acompanhar o caso, a gente começou a perceber que tinha uma questão de alcoolismo do pai e uma questão de comprometimento psiquiátrico da mãe. E indo mais a fundo, o pai também tinha uma questão psiquiátrica. Eles já tinham 3 filhos acolhidos institucionalmente e eles eram tidos como negligentes. Quando a gente começou a verificar o caso, acompanhar, fazer as entrevistas, ir na casa, a gente foi percebendo que tinha uma questão psiquiátrica. Aí encaminhamos ela para a psiquiatria. E ela ia e voltava e dizia assim, eu não quero ir lá não, eu não quero ficar lá não. Eu não gostei daquela psicóloga não, dona Cláudia. Não gostei daquela psicóloga não, eu vou lá. E a gente não entendia. Aí, um dia a gente vai com você. Aí foi. E um dia a gente indo com ela e conversando com a psicóloga do setor, ela teve uma fala assim, eu não tenho como atender ela, porque ela não tem conteúdo. E aí a gente entendeu, porque ela percebeu que aquela moça não acreditava nela, não acreditava que ela poderia ter potencialidade. E aí ela entendeu isso, então ela não queria mais ir ao encontro. Porque ela falou, ali eu não vou conseguir fazer nenhuma construção. E aí, na medida que a gente foi atendendo esse caso, ele estava quase indo, a promotora do caso queria mandar o caso para adoção e fazer destituição do poder familiar. Dizendo que essa família, em virtude de relatórios, que não falava o porquê, falava que a família era negligente, mas não foi a fundo para poder falar, acho que foi até o conselho. E aí a gente começou a fazer reunião com a promotora e com o conselho tutelar. Você está falando dessa família, mas vamos olhar com calma essa família? E o bacana disso tudo é que a gente nem continuou atendendo esse caso. A gente atendeu esse caso mais ou menos 2 anos e essa equipe saiu, a gente saiu desse espaço e foi trabalhar em outro espaço. Mas ao retornar essa promotora, ela falou assim pra gente, olha, Cláudia, o caso, eu não lembro agora o nome da mãe direito, foi caminho do meio. Eu não posso mais mandar nenhum caso que tenha algum comprometimento psiquiátrico para adoção. Desde que eu comecei a atender esse caso. Porque o que ela fez? Ela começou a atender a família a partir da conversa. O que a gente entendia? Do lugar que a gente falava, a gente atendia aquela família e começou a conhecer aquela família. Mas do lugar da justiça, e principalmente da promotoria da infância, o lugar que ela fala é de proteção e o olhar é todo somente para a criança. E nossa função é olhar para a família toda e começar a fazer as construções e os relatos que essa família traz. Os nossos relatórios eram recortes daquele momento da família, mas que tinha uma história ali por trás. Né? E ela entendeu que ela não poderia chamar, quando ela olhava para as crianças, realmente ela via crianças negligenciadas. Mas quando ela ampliou o olhar para toda essa família, porque a criança não vem sozinha, ela traz essa família toda, ela entendeu que ela não poderia nomear de negligente os pais que não conseguiam cuidar dele mesmo. Porque negligência é aquilo que a gente tem e não dá. Então ela falou assim, Cláudia, família do meio. Por quê? Ela falou assim, eu não podia nem mandar para adoção, porque não era negligência, e essa família tinha muito afeto, queria muito estar com seus filhos, só que ela não tinha uma rede de apoio que pudesse, realmente eles não tinham condições de cuidar sozinho dos filhos. Eles precisavam de um apoio de família extensa, mas não existia família extensa, não existia apoio dos vizinhos. E ela pediu que as acolhedoras, que aí no segundo momento de acolhimento foi para a família acolhedora, que as acolhedoras acolhessem eles também. Então ela falou o caminho do meio, porque quando vai para adoção, corta todos os vínculos, não tem acesso mais aos pais. Acabou. E quando volta, é a reintegração. Ela nem poderia reintegrar porque eles não tinham apoio e nem poderia mandar para adoção porque ela falou, não posso deixar essa família sem contato com essas crianças. Existe afeto ali
que não vai ser eu que vou dizer que não. Então, o caminho do meio, por quê? As crianças ficaram com as madrinhas, viraram madrinha, mas com acesso aos pais. Todo mundo começou a eles se relacionarem. A própria promotoria criou uma rede de apoio para aquelas crianças e para aquela família. E foi super interessante isso, porque se a equipe ficasse parada lá daquele cantinho do serviço e não estabelecesse a rede, na rede, começando a mostrar quem era aquela família, realmente ia para adoção. E ela falou assim, a tendência de todos os casos que a gente encontra aqui, e principalmente da psiquiatria, acaba indo para adoção, porque não tem outro, eu não tinha outra resposta. E aí o bacana, a gente tem um vídeo que vocês podem estar acessando, que é a criatividade de todos nós, que ele vai falar, eu não estou à procura de respostas certas, eu estou à procura da próxima resposta certa. Me fez lembrar disso. Assim, ela mudou o foco, ela mudou a lente, porque a gente começou a conversar ela com a competência dela, sem atravessar a competência da equipe técnica, a equipe técnica com a competência, sem atravessar a competência do Ministério Público, mas construindo uma rede que fortaleceu e trabalhou novas respostas para aquela família. Mas foi estabelecendo a rede de apoio, porque a equipe entendia que sozinha não tinha como fazer. Mas entendeu que tinha uma rede que poderia fazer junto, a partir das conversas e da proposta. Entende? E aí, nós, assistentes sociais, psicólogos, educadores, todos nós temos uma competência. E a gente fica muito preocupado em dar resposta para o judiciário muitas vezes. Tem tempo, tem a pressão, fazer plano de atendimento em 48 horas, não é assim? Mas a gente pode dizer, olha, 48 horas não temos condições de fazer um plano personalizado para essa família. E responder sim aquele ofício que chegou. A gente responde o ofício dizendo, não tem tempo para fazer. Porque essa família tem mais essa pessoa para conversar. Então a gente vai precisar desse tempo. Isso é um relatório. Você está informando o que você está fazendo, mas também não está dando resposta qualquer, mas está construindo. E dizendo para o juiz, para o promotor, para o defensor, para toda a rede, que a gente pode conversar e a gente pode se relacionar e junto transformar uma família. Entendendo que as competências, elas se encontram e não se confrontam, não se enfrentam. É uma construção importante. E aí a gente passa a fazer um sistema de garantia de direitos de criança e adolescente a funcionar. Cada um conhecendo a função de cada setor, de cada serviço, entendendo os limites e possibilidades, sem sobrepor, mas fazendo uma construção possível para aquele que é o meu principal, que é a criança, o adolescente e as suas famílias. Porque eu não trabalho para o juiz, eu não trabalho para o Ministério Público, e principalmente do lugar que eu falo, que é do Centro de Acolhimento. Eu trabalho para ressignificar a história daquela criança e daquele adolescente que chegou ali, e das suas famílias. Então, trabalhar a reintegração é isso. Não tem chefe. Tem o encontro das competências, das potencialidades dos serviços. E cada um conseguir entender quais são os seus limites e possibilidades, a partir do lugar que está. Ok, gente? Perguntas?